Fala pessoal, tudo bem? Então, como prometido, agora a gente inicia a nossa aula sobre aracnídeos e eu tenho um monte de novidade para trazer para vocês sobre esses tipos de animais. Eu sou o professor Biro Júnior, professor de Biologia, e estou aqui para trazer mais informação sobre os artrópodes. E aí eu já começo falando justamente que os aracnídeos, apesar de ser um dos grupos dos artrópodes, eles são um dos mais antigos. Acredita-se que ele tenha sido o mais antigo de todos os artrópodes, né? Através do trilobita. Né? Que o trilobita, na prática, ele faz parte de um grupo completamente à parte, mas tem um parentesco maior com aracnídeos do que com os outros artrópodes. Então, nesse grupo nós temos, dos aracnídeos, nós temos principalmente ácaros, nós temos carrapatos, aranhas, escorpiões e aranhas do mar, que são muito parecidas com aranhas, mas elas ficam no mar. Não, são bem maiores, elas são mais finas e tem umas certas peculiaridades, né? Mas raramente a gente vê porque ela fica mesmo só em alto mar. No caso, os aracnídeos, eles não possuem antenas. E isso é interessante a gente saber, porque é uma característica que até agora não tinha surgido. Todos os artrópodes têm antenas, menos os aracnídeos. Todos eles possuem, os aracnídeos, eles possuem cerca de 6 pares de apêndices, ok? O que são 6 pares de apêndices? 6 pares significa que tem 6 apêndices de um lado e 6 apêndices do outro. Esses apêndices, normalmente vocês conhecem 4 pares deles. Esses 4 pares são as 4 patas da aranha, e por isso que elas têm 8 patas. Por isso que você já, quando olha alguma coisa que tem 8 patas, já acha que é uma aranha ou algo do tipo. Pronto. Na verdade, os aracnídeos, eles não têm só 8 patas, eles têm 12 patas. Só que essas patas todas são distribuídas com outras funções. Exemplo, as grandes aranhas, as megalomorfas, elas são as tarântulas, as caranguejeiras. A gente consegue ver as 4 patas delas que elas andam, mas ela tem 2 patinhas na frente, que são patas que servem para auxiliar justamente na alimentação, ok? E também na reprodução. Só que eu tenho mais outro par, que agora não são patas, né, porque não usa para andar. Outro par que são as quelíceras. Opa, eu falei de quelíceras, não foi na aula passada? Foi. Mas quem tem quelíceras é aracnídeo. Essas quelíceras, elas são apêndices que auxiliam a guardar não só as glândulas de veneno, mas também as próprias presas, para ela inocular o veneno. Ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de aracnídeos. Essa aranha que tem aqui em cima é a Theraphosa blonde. A Theraphosa blonde é a maior aranha que existe na Terra. E adivinha onde é que ela vive? Exatamente, no Brasil, mais precisamente na Amazônia. Ela é maior do que a minha mão, bem maior do que a minha mão. Nós temos mais de 70 mil espécies de aracnídeos no mundo, conhecidos até hoje. Né? O primeiro artrópode terrestre, acredita-se que tenha sido sim os aracnídeos. Eles têm uma vida completamente livre, significa que eles não são diretamente parasitas, porque nós temos alguns animais que eles são parasitas sim, mas eles têm a vida livre, porque apesar deles parasitarem um indivíduo, eles conseguem sair desse hospedeiro e irem para outro hospedeiro sem problema algum. E eles habitam principalmente regiões secas e quentes. Já é diferente dos outros tipos de artrópodes, né, que preferem algo mais úmido e frio e escuro. Pronto, esses aqui não. Esses aqui não tem problema com nada disso, não. Normalmente eles preferem locais escuros porque é uma característica mais de predação. Normalmente os predadores, eles têm a tendência de se esconder e atacar só quando é necessário. E o corpo deles é dividido basicamente em 2 estruturas. Quais são? Cefalotórax, então é cabeça e tórax junto, e um abdômen. Beleza? No cefalotórax eu vou ter os apêndices todos, né, como eu falei para vocês. Quem são os apêndices? 4 pares de patas, um par de pé de palpo, que ajuda na digestão e na fecundação, e um par de quelíceras. E não tem mandíbula, não tem antenas, ok? As peças bucais, elas normalmente têm um aparelho sugador. As mandíbulas não existem também. Então, esse aparelho sugador, eles não têm nem antenas nem mandíbulas. Esse aparelho sugador, ele serve para ingerir o líquido que ele está se alimentando. E aí você deve se perguntar, poxa, não, pera, a aranha ela não bebe líquido. Bebe sim. Normalmente quando ela come, quando ela
pega uma presa, ela libera uma substância corrosiva, essa substância corrosiva digere o animal do lado de fora do corpo dela e depois a aranha vai e suga de volta, como se tivesse um canudinho, até ajudava. Então ela não mastiga, ela não morde, ela não faz isso. Ela pica, mata, solta um líquido corrosivo e aí bebe o líquido corrosivo que está dissolvido já com os nutrientes necessários para ela absorver e fazer o metabolismo normal dela. Cada um com sua forma de alimentação. Então, normalmente a maioria ela é predadora. No caso das aranhas, nós temos cerca de 30 mil aranhas. Dessas 30 mil aranhas, 2 não têm veneno. Essas 2, elas comem folha, né? São 2 aranhas raras que elas acabam se alimentando de folha, e as outras todas são predadoras. Por isso que os aracnídeos em geral são majoritariamente predadores. E alguns tipos de aracnídeos só se diferenciam do local onde ele acaba aplicando o veneno. Exemplo, a aranha solta pelas quelíceras, o escorpião solta pelo telson. Telson, lembrem-se, onde é que eu tenho telson? Lá nos crustáceos. A gente estudou sobre telsons nos crustáceos. Então, aqui eu tenho a ordem das aranhas, que nós temos, né, mais de 30 mil espécies, e eu trouxe para vocês as aranhas mais conhecidas. Aposto que na casa de vocês, no jardim de vocês, tem essa aranhazinha aqui em cima, ó, Argiope argentata. Essa aranha, ela não é venenosa pra gente, então pode deixar ela no jardim. Ela vai estar comendo mosca, ela vai estar comendo a grila, ela vai estar comendo alguns insetos que você não gosta. Então deixa ela aí, que ela não vai entrar nem na sua casa, ela fica só no seu jardim. E aqui a gente tem uma caranguejeira, né? E eu trouxe justamente essas imagens mostrando o que são essas quelíceras e onde estão as presas dela. Então as quelíceras, elas são esses apêndices que guardam as presas e são bolsas que têm uma grande quantidade de veneno. No caso dessa caranguejeira também não faz mal a nenhum ser humano. Aqui, mais um exemplo, né, de caranguejeiras. Nós temos algumas que podem sim causar um tipo de problema ao ser humano por uma questão de alergia. No caso, essa caranguejeira que está aqui embaixo já, que tem o abdômen um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, careca, é porque ela está estressada. O que é que significa dizer? Quando a aranha está estressada, finjam que isso aqui é o abdômen dela. Ela acaba fazendo assim, né, com as patas, e acaba liberando os pelos, que são urticantes, que aí, se pegar na pele pode coçar, e se entrar na via respiratória pode causar sim algum tipo de alergia. Por isso que quando você vê uma aranha, o ideal seria você tentar de alguma forma isolar essa aranha. Óbvio, tente não matar, então isole essa aranha e tire da sua casa, mas sob hipótese alguma você vai colocar álcool e fogo. Você não vai fazer isso, certo? Porque quando você faz isso, a aranha ela acaba explodindo, não é isso? E quando há essa microexplosão, os pelos do abdômen dela acabam entrando em suspensão no ar, e aí é muito mais fácil você ingerir pelas vias aéreas todas e causar uma alergia ou algum problema. Aqui nós agora já temos algumas aranhas que são um pouquinho mais problemáticas, certo? No caso dessa é a Loxosceles. A Loxosceles é a famosa aranha marrom. A gente não dá nada para ela, né? Nada por ela quando a gente olha. Mas na verdade essa aranha ela é venenosa para o ser humano. Ela é muito pequena, ela só sai à noite. Ela tem teia completamente irregular. Então se você vê uma aranha que tem uma teia bem bonitinha, bem fechadinha, no canto... Não é ela não vai fazer mal a você, normalmente não faz mal a você. Ok? E elas não são agressivas. E como é que ainda assim tem muitos acidentes? É porque normalmente as pessoas vão pegar, ou então abre uma gaveta e aí não vê que tem aranha, tá à noite, vai pegar uma blusa, vai pegar uma coisa ou outra, e aí quando vai pegar, pega nela e ela acaba se defendendo. O veneno dela é proteolítico, então significa dizer que ela tem proteases que destroem a proteína e acabam necrosando o espaço. E aí os acidentes com ela são realmente muito delicados. Aqui a gente tem a boivélia Latrodectus, que aí tem o nome Latrodectus sp, porque a gente tem várias espécies de Latrodectus. E essa branca aqui em cima, certo? Essa tem uma mais escura e tem essa branquinha. Essa branquinha aqui é super comum aqui no Ceará. Tanto é que a oteca, que é o local onde ela coloca os ovos,
tem essa bolinha branca cheia de espinhazinhos, esses espinhozinhos que vocês estão vendo aqui em cima. Então, a Latrodectus, ela é a viúva negra. Ela é uma aranha extremamente pequena, para vocês terem noção. A fêmea, que é muito maior do que o macho, tem quase 2 centímetros e tem um abdômen extremamente enorme comparado com o resto do corpo. Ela faz teias muito mais, mais fechadas, mas mesmo assim não é tão regular como se fosse a sua aranha no jardim. Então, na aranha no jardim, ela tem teias muito mais regulares do que as próprias viúvas negras. Ok? A viúva negra normalmente fica embaixo de móveis, em um cantinho da parede ou algo do tipo. E para você saber se é uma viúva negra ou não, quando você olha embaixo do abdômen dela, tem uma ampulhetazinha vermelha, tem o formato de uma ampulheta vermelha. Ok? Elas só picam quando não conseguem fugir. O que é que significa dizer isso? Quando tem alguém futricando lá no local onde ela vive. E o veneno dela é neurotóxico, então ela acaba causando uma dor bem delicada e essa dor pode ter até inclusive algumas complicações. E aqui a gente tem uma que eu particularmente, quando espero não ver, eu só vi uma vez, quando eu vi eu com certeza corri, que é a famosa foneutra, é a aranha armadeira. Não, gente, relaxa, não precisa se preocupar não. A aranha armadeira, ela não tem aqui na cidade, ok? Mas eu não moro na cidade. A aranha armadeira, ela só vive normalmente em bananais, ok? Então ela é muito mais distante de civilização e tudo, ou em bananais ou em entulhos, né? Bananais que eu digo é bananas cortadas e deixando lá por muito tempo e acaba assim concentrando uma grande quantidade de alimento para ela, porque ela preda os animais que vivem nesses locais cheios de entulho, certo? Essa aranha, ela não vai chegar e atacar você, obviamente, mas assim que ela percebe que tem algo estranho, ela levanta as 2 patinhas da frente, os 2 pares de patas da frente e se arma. Por isso que o nome é armadeira. O veneno dela é bem perigoso, né? É um veneno que ele acaba causando problemas também neurotóxicos e cardíacos. E ela é uma das poucas aranhas que acaba saltando quando você chega perto. Então, tome cuidado. Viu uma aranha dessa, levantou as patinhas, se afasta, chama alguém, né? Se possível, chama alguém que tenha uma certa informação maior, mas não tente mexer com essa aranha. Bira, mas agora eu tô com medo. Não fique com medo, mais uma vez. Deixe sempre o quintal da sua casa limpo para evitar com que acabe atraindo não só aranhas, mas também com outros escorpiões. Aqui eu tenho um exemplo da licosa. E essa é perigosa? Não, essa é uma aranha de jardim. Ela é uma caranguejeira, né? Ela é uma caranguejeira simples até, e ela não faz mal algum a você, algum. Então, a aranhazinha que pode ter no seu jardim ou não, pode ser essa licosa. Então, vamos identificar bem direitinho, coloração e tal. Ela levantou a pata? Não, não levantou, então fica mais tranquilo, cara. O ideal é só não mexer se você não tiver conhecimento. E aqui eu tenho um exemplo dos escorpiões, também aracnídeos. Os escorpiões, eles são caracterizados justamente por ter esse grande telson, esse rabo que acaba na ponta do telson, tendo uma agulha, né? Que essa agulha ela vem de uma bolsa que está recheada de veneno. E além dos escorpiões, eu tenho também os ácaros. Deixa eu voltar aqui para falar dos escorpiões só uma coisa. Eu disse para vocês que os artrópodes, os aracnídeos, né, dos artrópodes, eles têm 12 pares, não é isso? Eles têm 6 pares, 12 apêndices no total. Então, onde é que estão esses 12 apêndices aqui no escorpião? Olha só, 4 patas de cada lado, uma garra aqui, outra garra aqui. Se a gente for ver realmente um pouquinho mais para próximo da boca dele, a gente tem mais 2 estruturas que vão auxiliar justamente na digestão, que são os outros 2 apêndices. Aqui também, então contem comigo, eu tenho 4 patas e aí na parte mais frontal dos ácaros eu tenho mais 4, né? Eu tenho 4 patas de cada lado e na parte mais frontal eu tenho mais 2 de cada lado, totalizando as 12 patas. E essa ordem ela engloba não só os ácaros, mas também os carrapatos, que apesar de serem parasitas, podem se locomover e parasitar outro tipo de animal. Aqui eu tenho um exemplo de alguns carrapatos, ok? Esses carrapatos, eles acabam causando um certo problema, porque eles são transmissores de uma doença, são transmissores da febre maculosa.
certo? E os ácaros, eles são mais microscópicos, né? Eles vivem em travesseiros que passam muito tempo sem lavar, no seu rosto, causando alguns tipos de espinha, cravos, enfim. Aqui, então, eu venho falar agora sobre o tipo de reprodução dos aracnídeos. Esses aracnídeos todos, eles têm o sexo separado. Então, eu tenho o macho e a fêmea. E sempre a fêmea dos aracnídeos é muito maior do que os machos, ok? Normalmente, a fêmea tem também um cuidado parental. Tem várias imagens de escorpiões, cheios de escorpiõezinhos, né, em cima da cacunda deles. E o desenvolvimento deles todos é um desenvolvimento direto. O que é que significa dizer? Significa dizer que os filhotes desses escorpiões, eles nascem muito parecidos com o escorpião adulto, só que com a coloração ainda a se formar. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por essa aula. Espero que você tenha gostado e beijão, até a próxima!